Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele do Patrick Mackay. O caso de hoje ele foi uma sugestão dada nos comentários. Se vocês também têm uma sugestão de algum caso para eu contar aqui no canal, pode deixar nos comentários, que se possível eu vou trazer aqui no canal. Patrick David Mackay nasceu no dia 25 de setembro de 1952, na Inglaterra. Ele tinha duas irmãs e os seus pais eram Harold e Marion. E o pai do Patrick, ele era um homem muito violento e ele tinha problemas ali com abuso de álcool. E ele chegou a chutar a barriga da Marion, a mãe do Patrick, quando ela estava grávida dele. Depois, durante a infância, o Patrick ele continuou sendo agredido pelo seu pai. E tanto ele quanto a mãe, eles sofriam agressões físicas do Harold. Porém, é dito que ele não agredia as irmãs do Patrick. E quando o Patrick ele tinha 10 anos, o pai dele perdeu a vida. E apesar deles não terem ali uma relação muito boa entre pai e filho, é dito que ele teve muita dificuldade de superar a perda do pai. E que durante um bom tempo ele falava para as pessoas que o pai dele estava vivo. E algumas pessoas acreditam que parte disso era porque a mãe dele não permitiu que ele fosse ao funeral e nem que visse o corpo do pai. Então talvez isso ajudasse também ao fato dele não conseguir compreender que o pai já não estava mais vivo. E no dia que o pai do Patrick ele perdeu a vida, antes de sair de casa, as últimas palavras que ele teria dito para o filho seriam "Remember to be good", algo como "lembre-se de ser bom". Mas como vocês já devem imaginar, ele não levou essas palavras muito a sério. E o Patrick ele começou a ter alguns problemas, ele ia muito mal na escola e ele começou a fazer bullying com crianças que eram menores do que ele. E ele também passou a torturar animais, algo que é bastante comum nesse tipo de casos, com esse tipo de criminoso. Ele, inclusive, incendiou um dos animais de estimação da família. Conforme o Patrick foi ficando mais velho, ele passou a agir como seu pai e ele começou a agredir a mãe dele, a Marion. Porém, diferente do pai, ele também agredia as irmãs. E algumas vezes a Marion ela teve que chamar a polícia por conta dessa violência. Isso foi se tornando cada vez mais frequente, a ponto de que a polícia chegava aí 4 vezes na semana à casa da família. O Patrick ele chegou a ser internado em algumas instituições de recuperação, mas sempre que ele era liberado, ele voltava a cometer os mesmos atos de violência. E na verdade parecia que esses atos ficavam cada vez piores. Ele então começou ali a cometer algumas infrações mais graves, como em uma ocasião que ele ateou fogo a uma igreja. Em uma dessas ocasiões, ele chegou a ser diagnosticado com psicopatia. Na época, ele tinha apenas 15 anos. E como as coisas só pioravam, as atitudes do Patrick só pioravam, em uma ocasião ele tentou estrangular a própria mãe. E depois ele teria tentado tirar a própria vida, falhando nas duas situações. Então ele tentou tirar a vida de um menino da vizinhança. E depois ele teria dito que só não conseguiu tirar a vida do menino porque ele tinha sido contido por outras pessoas. Então ele acabou sendo levado para uma instituição psiquiátrica. E lá, novamente, ele foi diagnosticado como sendo um psicopata. Ele então foi internado num hospital psiquiátrico. E nesse hospital ele podia ficar internado por tempo indeterminado, mas mesmo assim eles deram alta para ele e ele foi liberado. Então, em 1972, quando Patrick já estava com 20 anos de idade, ele saiu da casa da mãe e foi morar em Londres. E como ele não tinha ali terminado os estudos e ele não tinha nenhuma experiência de trabalho, ele não conseguiu um emprego. Então ele ficava mudando de casa em casa dos seus amigos, ele morava por tempo com um amigo, até o amigo se cansar dele, e então ele procurava um outro amigo, e assim ele foi vivendo em Londres. Nessa época ele já estava viciado em substâncias ilícitas e ele também bebia constantemente. Então, em 1973, ele voltou para a cidade dele para fazer uma visita para a mãe. E então, em um momento, ele resolveu fazer uma caminhada ali pela vizinhança. E foi quando ele conheceu um padre chamado Padre Anthony. E o padre ele morava num chalé ali próximo. Ele morava sozinho, só com seu cachorro. E ele encontrou com o Patrick, então eles começaram a conversar. E não demorou muito para ele perceber que o Patrick tinha muitos problemas. O Padre Anthony, então, começou ali a
uma espécie de amizade com o Patrick. Ele achava que ele podia ajudar ele a mudar essas atitudes que ele tinha. Então eles se tornaram amigos e era comum que eles se encontrassem para conversar. Mas mesmo assim, em uma ocasião, o Patrick ele invadiu a casa do Padre Anthony e ele roubou um cheque. E esse cheque tinha um valor que hoje seria mais ou menos algo como 250 libras. Então a polícia foi chamada, mas o Padre Anthony ele não quis ali prestar queixa. Mas mesmo assim a polícia ela registrou aquela ocorrência e o Patrick ele foi orientado a devolver o dinheiro, porém ele nunca fez isso. E para além disso, ele criou ali uma certa mágoa e ele se sentiu traído pelo seu amigo, o Padre Anthony. Já em fevereiro de 1974, o Patrick ele invade uma casa de uma senhora de 84 anos de idade. Ele a estrangulou, mutilou seu corpo. Depois ele teria feito uma refeição ali, preparado uma refeição para ele ali na casa da senhora. E então ele foi embora levando alguns itens de valor. O corpo dela só foi encontrado uma semana depois, o que dificultou ali o trabalho da polícia em encontrar evidências que pudessem levar ao responsável por aquele crime. Visto que naquela época não tinham todas essas tecnologias que hoje ajudam em muitos casos, como por exemplo, câmeras de segurança. E como ele não tinha onde morar e os seus amigos já estavam cansando dele, afinal ele não trabalhava e abusava ali de diversas substâncias. Ele começou a cometer diversos roubos para se manter e então em uma dessas ocasiões ele foi pego, foi detido e ele passou um tempo na prisão. Em 1975, quando ele foi liberado, ele voltou a cometer os mesmos crimes. Uma de suas vítimas foi uma senhora de 89 anos de idade, que também foi estrangulada. Depois ele teria dormido no sofá da casa dessa senhora e então foi embora levando alguns itens de valor. E mais uma vez não foi possível encontrar evidências que levassem até o Patrick. Então, no dia 21 de março de 1975, ele pegou um machado e foi até a casa do Padre Anthony. Na época, o Padre Anthony estava com 64 anos de idade. Ele, como uma forma de vingança pelo padre ter denunciado o roubo que ele cometeu, aquele roubo do cheque, ele invadiu a casa do padre e tirou a vida dele. Mas dessa vez, todos que conheciam o Padre Anthony, eles apontaram ali quase que de imediato o Patrick como principal suspeito. A polícia lembrava do incidente do cheque e o Patrick ele acabou confessando que tinha tirado a vida do Padre Anthony e ele contou ali com riqueza de detalhes para os policiais como ele tinha feito. E um dos investigadores disse que parecia que ele estava ali revivendo, tendo prazer de reviver aquele momento. E ele chegou a contar que o cérebro do padre chegou a ficar exposto e ele tocava no cérebro, ele ficou ali durante um tempo, cerca de 30 minutos, fazendo isso. E através das digitais, a polícia conseguiu conectar ele com aqueles outros dois crimes que eu contei anteriormente, das senhoras. Elas chamavam Adele e Isabella. E da mesma forma, a polícia conseguiu ali relacionar ele com outros crimes que tinham acontecido nesse mesmo período. Ele foi mantido preso enquanto aguardava o julgamento e inicialmente ele tinha confessado apenas esses 3 crimes, o do Padre Anthony, da Adele e da Isabella. Mas eventualmente ele acabou por confessar que tinha tirado a vida de 11 pessoas no período entre 1973 e 1975. E apesar de, quando mais novo, ele ter sido diagnosticado mais de uma vez ali com psicopatia, dessa vez, os especialistas eles concluíram que, na verdade, ele tinha um transtorno de personalidade e não uma doença mental. E que ele sabia o que era certo, o que era errado, então ele tinha plena consciência do que ele tinha feito. Então, provavelmente orientado por um advogado, ele acabou voltando nas suas confissões e ele acabou confessando apenas o crime do Anthony, do Padre Anthony, da Isabella e da Adele. Isso porque nos outros casos não tinham evidências suficientes contra ele. Ele foi a julgamento e foi sentenciado à prisão perpétua. E desde o ano de 1995, ele já tentou mais de 11 vezes sair em liberdade condicional. E todas foram negadas, inclusive uma que ocorreu recentemente, então ele permanece preso. E atualmente ele está com 70 anos de idade. E ele chegou a mudar o nome dele para David Groves.
E esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar o like, aproveita e compartilha com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo!